Pessoal, tudo na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Hoje nós vamos ver uma palavrinha aqui no dicionário bíblico, a palavra lepra. Se por acaso você não recebe os estudos e quer receber, manda um oi para o 619 91 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então ver o que a Bíblia, o que ela traz através dessa palavrinha, lepra. Ela é mencionada tanto no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, como também no Novo Testamento. Vamos lá então. Lepra. A doença hoje chamada lepra, o flagelo da Europa medieval e ainda comum em climas quentes e úmidos, é sempre fatal, a menos que seja tratada. É uma doença causada por bactérias, classificada de acordo com seus sintomas, predominantemente a mais frequentes em lepra nodular, anestesiante e mista. Ela tem um longo período de incubação, por vezes até alguns anos. Na lepra nodular, o paciente apresenta erupções que se desenvolvem sob forma de nódulos, que aos poucos se vão transformando em úlceras. A lepra anestesiante acarreta a degeneração nervos, perda da sensibilidade e movimento muscular, bem como paralisia progressiva, com a perda das extremidades das partes atacadas. O tipo misto reúne os sintomas dos dois tipos anteriores. Não é certo que o termo em hebraico se refere sempre à lepra. E, contudo, altamente provável que a doença fosse conhecida, embora a palavra se aplique igualmente a doenças infectuosas da pele, de natureza benigna, ao que parece. Os únicos leprosos mencionados no Antigo Testamento são Moisés, em Êxodo 4, 6 em diante, Maria, Números capítulo 12, verso 10, Naamã e Zezim, 2 Reis, capítulo 5, e Osias, 2 Reis, capítulo 15, verso 5. E os 4 leprosos da localidade de Samaria, que está em 2 Reis, capítulo 7, verso 3 em diante. As crises da doença de Moisés e Maria foram breves e milagrosamente curados. É impossível determinar-se que a doença, a história popular se refere. A posição de Naamã na corte e na administração do reino torna bastante curioso o fato de que ele sofresse de lepra. E a doença de Geazi na história é tida como sendo o mesmo tipo. Os 4 leprosos de Samaria e Osias parecem terem sido isolados, o que sugere que houvesse, no caso deles, mais do que uma simples doença de pele de caráter benigno. Então aqui está mostrando aqui que normalmente as pessoas que tinham lepra naquela época, elas eram isoladas, para poder tratar a doença, para não passar para
para outras pessoas. Por isso que era o isolamento. As regras sacerdotal que se encontra na Torá para o diagnóstico da lepra e para a sua cura são dadas em Levítico, capítulo 13, verso 14. Quando você vê essa palavra Torá, quer dizer os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, beleza? A ciência médica moderna pouco pode deduzir através dos sintomas aí descritos a respeito da doença, porque na realidade os sintomas mencionados não são sintomas de lepra. Parece que a descrição engloba várias doenças da pele de caráter infectuoso, os quais são comuns no Oriente Médio. Então aqui está dizendo que no Oriente Médio era comum as pessoas ter problema na pele. Então não tem como afirmar de fato o que de fato essas pessoas tinham, se era realmente lepra. A Torá sacerdotal inclui vários meios para diagnóstico da lepra, os quais não se acham contidos no texto de Levítico capítulo 13, versos 29 ao 37. Por exemplo, é considerado como uma descrição de impinge. Em todos os casos, a vítima era isolada por certo período, até que ficasse curada, limpa, ou até que se verificasse que a doença não era infectuosa, ou então que se tratava de um caso crônico. Então, eles isolavam a pessoa, para que viesse saber de fato o que ela tinha. A lepra também pode atingir as roupas, Levítico capítulo 13, versos 47 e 59 ao 59, e as casas, Levítico capítulo 13, versos 33 ao 53. Esta lepra seria provavelmente algum tipo de mofo ou estrago por putrefação. A cura de um leproso por Jesus é relatado em Mateus, capítulo 8, verso do 1 ao 4, Marcos, Lucas também trata esse episódio, e a cura dos 10 leprosos em Lucas, capítulo 17, verso do 1 ao 19. O poder de curar a lepra está incluído na missão dos apóstolos. Interessante. Mateus, capítulo 10, verso 8. Eles tiveram essa incumbência, E a cura da lepra é um dos sinais messiânicos que Yeshua, Jesus, apontava aos discípulos de João Batista. Mateus, capítulo 11, verso 5. Yeshua, Jesus, foi recebido como convidado por Simão, o leproso, de Betânia. Mateus, capítulo 26, verso 6. O termo aqui dificilmente se refere a alguém que sofresse de verdadeiramente lepra. Bem mais provável deve referir-se a algum sofrimento ou aflição de que Simão foi curado. É interessante que no texto realmente tem essa expressão, Simão o leproso. No Novo Testamento, como no Antigo Testamento, a lepra pode designar uma ampla variedade de doenças de pele, de caráter benigno. Então, está aí algumas informações sobre a palavra lepra. E não tem mesmo, na verdade, uma definição do que seja, É um problema na pele. Então, muitas vezes aqui, quando fala de lepra, não quer dizer que seja um problema que a pessoa está tendo na pele. Interessante essas informações sobre a lepra. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Só mais uma informação. Nos dias de hoje, tem aquela hanseníase, não sei se falo o nome correto. Os especialistas falam que é a lepra.
Hanseníase, alguma coisa assim, esqueci o nome. Eles falam que é um tipo de lepra, né? Então, é isso aí. Fique na paz e um abraço.